Donald Trump voltou a falar sobre uma possível compra da faixa de Gaza nesta semana. Desta vez, as conversas foram com o rei Abdullah II da Jordânia, que foi recebido lá na Casa Branca. Quem conta pra gente é a Valéria Luizetti. A polêmica ganhou ainda mais espaço. Em Washington, Donald Trump voltou a insistir na ideia de tomar controle da faixa de Gaza e realocar a população palestina. A sugestão, que levaria à eventual construção da Riviera do Oriente Médio, já havia sido contestada pela comunidade internacional e foi alvo de questionamentos pela imprensa que acompanhava a reunião. Você quer tomar a faixa de Gaza sob qual autoridade? É um território soberano. Sob a autoridade dos Estados Unidos. Senhor presidente, você iria ordenar a construção de propriedades em Gaza depois disso? Não. Eu tive uma boa carreira no setor imobiliário. Sabe quando você faz o que eu fiz nos últimos anos, incluindo os últimos 4 anos, onde eu deveria estar fazendo outra coisa? Francamente, porque as pessoas sabem disso agora. Mas quando você faz o que eu fiz, você pode fazer ainda melhor para as pessoas quando você é presidente. Quando você é presidente, você pode fazer algo. O visitante, o rei Abdullah II da Jordânia, bateu o pé e manteve o posicionamento contrário à medida. Acho que a questão é fazer com que isso funcione de um jeito que seja bom para todos. Obviamente, temos que olhar quais são os melhores interesses dos Estados Unidos, das pessoas na região e especialmente do meu povo na Jordânia. E nós teremos discussões interessantes. Uma das coisas que podemos fazer de imediato é retirar 2.000 crianças que estão com câncer ou com alguma outra doença grave e levá-las para tratamento na Jordânia o mais rápido possível. Aí acho que devemos aguardar pelo plano do Egito sobre como podemos trabalhar com o presidente dele nos desafios sobre Gaza. O monarca jordão defendeu que a agenda seja discutida em conjunto com o Cairo, já que a proposta de Donald Trump inclui a retirada dos palestinos para os 2 países, que rejeitam a ideia. O governo egípcio, inclusive, teve uma dura reação ao projeto. O presidente Abdel Fattah al-Sisi confirmou que não deve ir à Casa Branca enquanto o atual plano estiver em pauta. Ainda na terça-feira, o Egito afirmou planejar a apresentação de um texto que garanta a reconstrução da faixa de Gaza e, ao mesmo tempo, mantenha a população no local. Outros países do mundo árabe também ficaram enfurecidos com a proposta americana e defendem a manutenção dos palestinos no território. Segundo o secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abu Ghait, a ação de Trump seria inaceitável. Atualmente, mais de 5,5 milhões de refugiados vivem em países da região, e a ideia de que mais 2 milhões podem precisar de refúgio preocupa. Os moradores de Gaza temem que uma nova saída poderia se tornar permanente, dando início a uma Nakba, termo em árabe que significa catástrofe. Já os países da área, como o Egito e a Jordânia, alegam possíveis problemas de direitos humanos. Para os egípcios, o maior temor é de uma entrada de terroristas ligados a grupos como Hamas, enquanto o presidente al-Sisi é conhecido pela intolerância contra movimentos tradicionalistas. No meio tempo, a comunidade internacional tem buscado consenso e ajuda. Por telefone, o rei Abdullah conversou com o presidente da França, Emmanuel Macron, para tratar de avanços perigosos em Gaza. Já o presidente dos Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Mohammed bin Zayed, entrou em contato com o secretário de Estado americano Marco Rubio. A alegação do governo dos Emirados, um dos poucos na região que mantém relações com Israel, é de que apenas a solução de 2 estados pode funcionar. Os chineses também entraram na discussão. Um pronunciamento do Ministério das Relações Exteriores do país ressaltou que a faixa de Gaza pertence aos palestinos e se manifestou contra um deslocamento forçado. Um relatório divulgado pela ONU nesta semana revelou que a reconstrução da faixa de Gaza deve custar mais de 53 bilhões de dólares, o equivalente a 306 bilhões de reais. A maior parte do dinheiro deve ser utilizado no curto prazo, dentro de até 3 anos. Agora, a bola parece estar com Egito e Jordânia. Os 2 países devem correr contra o tempo e buscar uma solução em comum, na expectativa de que as conversas com Donald Trump possam levar a uma paz duradoura. Urian, solução em comum. Os Estados Unidos falam uma coisa, Donald Trump quer a retirada dos palestinos, quer construir uma Riviera do Oriente Médio.
O Egito e a Jordânia nem consideram essa ideia. É possível a gente encontrar um meio termo entre essas duas posições? Eu acho bastante difícil. Vale lembrar que esse posicionamento do rei da Jordânia depois dessa conversa com Donald Trump, ele foi bastante diplomático. Ele sabia que ele estava nos Estados Unidos, que ele precisava falar alguma coisa, mas é algo que ele é contra. Isso porque a população de palestinos na Jordânia hoje, ela é imensa. Então o país, ele não teria condições de receber essas pessoas. A mesma coisa em relação ao Egito, como foi mostrado, eles têm medo de uma disseminação ali daquela irmandade muçulmana, né? Eles têm medo também de que o país possa ser alvo dos israelenses, caso esses grupos terroristas façam algum tipo de ataque contra Israel. Então, mas eu acho que isso chama atenção, algo chama atenção, que é a imprevisibilidade do Donald Trump. Ele deixa claro que nesse segundo mandato pode haver sim interesses econômicos por trás disso, mas dá para ver que ele quer deixar algum tipo de legado. E é um legado que é bastante perigoso, porque não leva em conta os países da região, e isso se choca também com outro legado que ele já deixou claro que queria deixar, que era de dar continuidade aos acordos de Abraão, ou seja, de estabelecer relações entre a Arábia Saudita e Israel. A Arábia Saudita se posicionou completamente contra isso. Vale lembrar que o próprio Benjamin Netanyahu, o aliado do Donald Trump, essas declarações sobre Gaza vieram depois de um encontro também entre os dois, e o Netanyahu fez também um comentário dizendo que talvez um Estado da Palestina pudesse ser formado em território da Arábia Saudita. Ou seja, os países árabes não estão gostando desses posicionamentos porque eles não estão levando em conta a população palestina na região, que é de mais de 5 milhões de pessoas. Aí você fala em países árabes, população palestina. Os egípcios têm essa posição de, a princípio, não querer a entrada desses palestinos vindos de Gaza por conta de um temor ali de um desequilíbrio interno que isso poderia provocar, principalmente com possíveis terroristas ali no meio. Isso é uma possibilidade real? E se sim, a gente estaria ali desencadeando uma grande bola de neve na região, né? É uma possibilidade, e vale lembrar também que existe um outro estudo que foi feito por um professor da Universidade de Chicago, Robert Pope, que fala o seguinte, que ele constatou, com base em vários países, vários territórios analisados, que quando há uma ocupação militar em algum lugar, a chance que daí saiam terroristas que usem ataques terroristas suicidas para alcançarem seus objetivos políticos é muito maior. Ou seja, em um Oriente Médio ali que já é um caldeirão de instabilidade, o Trump fazer isso, ele poderia transformar os Estados Unidos também em um alvo desses grupos terroristas que jamais aceitariam uma ocupação norte-americana da faixa de Gaza.